Romanos capítulo 1. Vocês estão felizes ainda? Primeira coisa que eu queria pedir para os irmãos é que não tente compreender tudo hoje. Se nós fôssemos estudar só o Evangelho apropriadamente, só o Evangelho, talvez em 4 terças-feiras a gente conseguir concluir todo o enredo. Mas muito provavelmente a gente vai chegar aí perto dos 3 meses estudando esse assunto. Por quê? Por conta do espírito da época. Nós vamos precisar discernir qual é o espírito da época e quais foram todos os desdobramentos que foi tendo no decorrer da história. Porque hoje nós temos uma igreja, vamos pegar o cenário brasileiro, onde algumas pessoas receberam um fragmento do Evangelho, ou seja, apenas uma parte, e a outra recebeu ele de forma completa, mas meio bagunçado. Então, até a gente chegar naquilo que é o Evangelho, nós vamos precisar ver primeiro, em alguns momentos, o que não é o Evangelho. Amém? Porque às vezes tem muita coisa que a gente crê, isso daqui é o Evangelho. Mas às vezes está camuflado, ele está de uma forma camuflada, e a gente já olha nu, sem um discernimento, sem uma meditação mais profunda, a gente não consegue discernir. Exemplo, todos os desdobramentos do Evangelho, o Evangelho no seu todo está na Bíblia, amém? Mas nem toda a Bíblia é Evangelho. Vou falar de novo. Todo o Evangelho está na Bíblia, mas nem toda a Bíblia é Evangelho. Amém? E não porque as histórias são incompletas ou são distorcidas, mas porque a gente tem por cultura, muitas das vezes, pegar parte da história e aplicar. E às vezes aquela parte da história não conclui no Evangelho. Conclui em outra coisa, que eu vou explicar mais para frente. Amém? Por que nós vamos precisar derrubar esses muros, identificar o que não é Evangelho primeiro? Na semana passada a gente estudou sobre a ceia, amém? Então nós abrimos um parênteses no nosso estudo, na nossa sequência de estudos, para meditar sobre a ceia do Senhor. E qual que é a questão? Foi o apóstolo Paulo que escreveu 1 Coríntios 11, que é a explicação da ceia. E ele não estava com Cristo no momento que Jesus instituiu a ceia. Amém? Mas por que se tornou necessário que ele explicasse e ensinasse sobre a ceia do Senhor de novo? Porque aqueles que estavam com Jesus, quando Jesus instituiu a ceia, estavam corrompendo o princípio. E Paulo, menos de 50 anos após, precisa vir e reensinar o princípio da ceia. Amém? De Cristo a Paulo tinha menos de 50 anos. De Cristo até os dias de hoje, são mais de 2000. Quem está aí? Amém? Qual é a importância de nós aprendermos acerca do Evangelho, sobre o que a Bíblia diz que é o Evangelho? Você pode, se você receber parte fragmentada do Evangelho, você pode ser enganado. Você pode se enganar, achar que você está vivendo para Cristo e, por fim, você está vivendo só a prática de mais uma religião. Ou você pode receber fragmentos do Evangelho e ser manipulado. Amém? Também é importante ressaltar o seguinte: nem tudo que nós aprendermos aqui, nós vamos poder sair daqui aplicando em qual sentido? Tudo que você receber aqui, você pode aplicar na sua vida, em particular. Mas nem tudo você vai conseguir exigir para as pessoas que estão à sua volta.
Por quê? Desde o começo dos nossos estudos desse ano, que está frequentando com recorrência, todas as terças e tal. Aproximadamente 20 irmãos. Eu contei, fiz uma conta meio por cima domingo, nós estávamos em mais de 120. Então, nem tudo que você receber aqui você vai conseguir implantar. Você não vai conseguir chegar e falar para o irmão, você está querendo errado, isso aqui. E ir para o confronto. Porque senão a gente vai cair em coisas que aconteciam na igreja há algum tempo atrás. Por exemplo, existiam costumes e regras. Por exemplo, não podia antigamente as mulheres cortar os cabelos. Aí, com o passar do tempo, começou a se falar, não, mas daí o cabelo fica com ponta dupla, é bom para a saúde do cabelo tirar as pontas. Aí permitiram tirar dois dedos das pontas dos cabelos. Aí começava uma ladainha que você viu que a irmã cortou 3 dedos, podia 2, porque a regra do momento era 2. Quem tá aí? Mas a irmã tirou 3. Não, porque a saia tem que ser cobrindo o joelho. Nossa, você viu que a saia da irmã estava com um dedo acima do joelho? E ficava essas conversinhas, igual tipo, às vezes a gente estava meditando semana passada sobre a ceia e de repente, tipo, um detalhe que é algo do costume ou tipo de alguém que não está participando do ensino, no momento da ceia pratica de forma diferente. Aí, mas e se a pessoa fazer de tal forma? Ele não foi alcançado ainda. Você recebeu, você aprendeu, pratica você. Por quê? Qual que é o grande desafio? Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Só que seja aqui na obra, seja na Assembleia de Deus, seja em Deus é Amor, seja na Batista, na Metodista, por mais que a gente se esforce em entender a Bíblia, o que a gente quer? A gente quer acertar com Deus. A gente quer entender o que está escrito. Mas o fato de eu receber algo de Deus, uma compreensão nova, não me dá o direito de eu passar por cima de costumes, liturgias, de coisas que já estão implantadas há anos. Por quê? Na teoria, quem está amadurecendo mais? Quem está tendo seus olhos iluminados pela palavra. E qual que é o fruto de alguém que amadureceu? Vou ter tolerância com quem ainda não alcançou essa luz. Amém? Por quê? Seria excelente que hoje nós estivéssemos em 120 pessoas de novo. Nós poderíamos ter o potencial de gerar uma revolução. Mas, se nós, em minoria, pegarmos alguma linha doutrinária, que alguma compreensão nova das Escrituras, e querer implantar como minoria, querer implantar na maioria, a gente corre um sério perigo de gerar uma revolta, e não uma revolução. Amém? Então, entre a revolta, entre a desordem e a revolução, o que vai dar o parâmetro? Nós estamos aqui com liberdades em Jesus, liberdades em Cristo e com a bênção da liderança da igreja. Então, nós podemos gerar uma revolução de forma organizada, dentro daquilo que nós podemos respeitar as liturgias, os costumes, e aí dentro disso a gente avança. Amém? Agora, se algum dia a liderança disser, não dá mais porque não está encaixando, a gente não está falando a mesma língua, e a gente quiser insistir, a gente pode gerar uma desordem. Vocês estão conseguindo compreender? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes você vai ouvir uma coisa aqui, e aí você vai falar, mas o obreiro fulano pregou de forma diferente. Tá, mas Deus também levantou. Só que ele tem uma compreensão diferente. Não fica chato. Aquele crente chato. Não, ele pregou errado. Apesar que nós estamos no 4º ano de estudo. Se em 4 anos a pessoa ela não conseguiu dedicar 6, 8 meses da vida dela para aprender da palavra de Deus dentro daquilo que a igreja, da visão que a igreja está caminhando, paciência, né?
E se ela ainda tem um cargo de obreiro, piorou um pouquinho. Mas nós precisamos respeitar. Então, tudo que você receber, tudo que você vê que, nossa, isso me fez crescer, leva para você, tenta influenciar e não impor nada a ninguém. Amém? Por que eu estou te preparando isso? Estou tentando preparar seu coração, porque eu tenho ensinado esse conteúdo já faz algum tempo, e esse ano eu estou sentindo que eu vou forçar um pouquinho mais a barra. Porque nos 2 primeiros anos, principalmente, eu bati muito forte na questão da religiosidade. Pastor, mudou alguma coisa? Mudou, graças a Deus algumas coisas mudaram. Mas infelizmente não gerou tanta transformação. Gerou mais mudança do que transformação. A gente ficou um pouco mais flexível na questão dos costumes, mas a mentalidade ficou a mesma. Amém? Então eu vou tentar, respeitando toda a liturgia e costume, mas ser sensível ao Espírito Santo, e se Ele permitir, eu vou forçar um pouquinho mais a barra. Amém? Vamos lá? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Evangelho segundo Paulo, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo 17 foi o versículo que levou Martinho Lutero a começar a Reforma Protestante, o que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante. Vou contar um pouquinho da história para vocês. A história da igreja ela é manchada por um período por conta que o poder político do Estado veio a ser da igreja. Ali após Constantino, onde foi fundada aquilo que nós conhecemos como a Igreja Católica, a igreja começou a ser um poder diante do Estado também. Mas enfim, mais para frente eu falo mais sobre isso. Nos tempos de Martinho Lutero, por volta de 1500, Martinho Lutero era um monge e ele foi, agora não me lembro o país, mas ele foi fazer doutorado em teologia. E naquele período, o que era um doutorado em teologia? Ter acesso a ler o Novo Testamento. Porque na época eles não tinham acesso. Por quê? Porque a igreja, como poder, como governo do Estado, ela retendo o conhecimento, ele já entendia o princípio. Quem tem o conhecimento governa. Então, se o povo não tem acesso ao conhecimento, a gente manipula eles de forma fácil. Também? Então, ele foi fazer o dito doutorado em teologia e teve acesso ao Novo Testamento. E ao ler Romanos, ele deparou com o texto onde o justo viverá pela fé. Então, começou tudo aquilo que a gente conhece dentro da história como Reforma Protestante. Amém? Antes da gente entrar na questão do Evangelho, eu quero abrir alguns textos com vocês que aparentemente eles vão ser contraditórios. Mas para a gente ir desdobrando, e é como se fosse um livro num formato de pergaminho. A gente vai desenrolando e vai vendo o que ele vai revelando. Amém? Abre lá em 1 Evangelho de João. Capítulo 1. Quem está comigo? Vocês estão felizes ainda?
Versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que creram no seu nome. Amém? O que eu preciso para ser filho de Deus? Diante do texto. Fala alto. Crer. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, segundo Romanos 8, 14? Aqueles que são guiados pelo Espírito. E agora? É filho de Deus quem crê ou é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito? Quem está aí? Outro assunto, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem que tem a vida eterna? Quem? Marcos 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será? E agora? O que eu preciso para ter vida eterna? Crer ou crer e ser batizado? Quem está aí? Mateus 24. Vamos piorar um pouquinho mais a situação. Mateus 24, versículo 13. 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, Léo. Ei, João. E agora? Quem crê tem a vida eterna. Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou. E agora, como que resolve? Vamos piorar mais um pouquinho? Atos capítulo 15. Quem está em Atos capítulo 15? Está no versículo 1? Tem nada a ver, é o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seremos. Passado, presente ou futuro?
1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Somos é passado, presente ou futuro? Presente? Mas a gente não acabou de ler que vai ser futuro? Seremos salvos. Agora mesmo a Bíblia está dizendo que somos. Quem está aí? Romanos 8, de novo. São séculos diferentes, tipo a escritura. Romanos, Esse que a gente está lendo é tudo Novo Testamento. Então é tudo dentro do mesmo século. O primeiro século. Aí o Antigo Testamento aí muda os períodos. Está em Romanos 8? Está no versículo 1? Tem nada a ver, o 24. Porque em esperança fomos salvos. Fomos, é passado, presente ou futuro? E agora? O que a gente faz? Vamos fechar a Bíblia e vamos embora, porque não vai dar para entender. A maioria dos crentes, quando chega nesses textos, eles dão uma balançada na cabeça assim e pulam. Vai para outra parte. Quem está aí? Como que nós vamos resolver esse problema agora? Vamos começar falando como que não é evangelho, então? Acho que vai ser mais fácil. O evangelho como toda doutrina de redenção, igual nós já estudamos, qual que é a característica que ela tem? Deus é Pai, Filho, o homem é Espírito, alma, as ofertas de redenção, holocausto, oferta de alimentos e sacrifício. Qual que é a característica? Triuna. A partir do século XVIII, o evangelho continuou sendo tripartido. A sua doutrina, o seu ensino. Mas do século XVIII para cá, a partir do movimento que vem da Revolução Francesa, o século XVIII também é considerado o período da filosofia, foi criado um movimento, se levantou um movimento na Europa de um pensamento mais racional. Esse pensamento racional, ele tinha um lema, que era: tudo que veio antes do século XVIII e que não pode ser comprovado cientificamente era fábula, incluindo o cristianismo. E eles proporam
um método de como a sociedade se desenvolver da melhor forma. Por exemplo, foi no século XVIII que foi criada a democracia. E no meu ponto de vista, é a melhor forma de governo para o homem caído. Amém? Então essa divisão dos poderes, lá, legislativo e tal, foi tudo criado no século XVIII com um discurso de essa é a melhor forma da sociedade se desenvolver. Dentro disso, eles estabeleceram 3 princípios, que é liberdade. Para uma sociedade se desenvolver, as pessoas precisam ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de comércio, tudo mais. Para a sociedade se desenvolver, ela precisa de um sistema de igualdade, onde as pessoas são tratadas de forma igual, a inclusão e tudo mais. E isso tudo precisa ser junto com fraternidade, comunhão, harmonia. Por que eu estou colocando ali como evangelho? Porque se eu não tivesse te explicado acerca do iluminismo, e qualquer pessoa chegasse diante de você com um discurso de liberdade, igualdade, fraternidade, você ia dizer evangelho, né? Muitas pessoas, ao verem esse discurso, liberdade, igualdade, fraternidade, vão dizer evangelho. Por quê? Porque foi exatamente isso que o movimento do iluminismo veio fazer. Que é o quê? Se nada antes do século XVIII, que não for provado cientificamente é verdadeiro, é considerado uma fábula, Cristo é uma fantasia. Então o apogeu da história não é o cristianismo, não é a vinda de Jesus. O apogeu da história é o século XVIII. Quem está aí? Por que fraternidade, igualdade e liberdade é quase o evangelho? Porque a composição do evangelho também tem isso. Mas por que ele não é evangelho? Porque não tem Cristo. No século XVIII que nasceu aquele dito popular, a voz do povo é a voz de Deus. Então você tira a centralidade de Cristo e coloca no homem. Nossa, pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa vida de igreja? Hoje em dia as nossas igrejas estão cheias, mas a maioria das pessoas estão buscando coisas para si e não os interesses de Cristo. Porque às vezes na família ou no lugar da sociedade onde ela está inserida, ela não tem voz, mas às vezes ela vem para a igreja com um testemunho forte e ela ganha voz, então ela tem liberdade de expressão. Fora, na sociedade, ela se sente talvez prejudicada pelas circunstâncias, porque nasci na família X, porque eu quebrei a minha empresa porque alguém me deu um calote, enfim. E na igreja, ela encontra, em alguns casos, pode acontecer de um médico, um juiz, servir um irmão que tem um emprego mais simples. Então, um irmão mais simples pode ser servido por alguém que tem fora da igreja, tem um emprego com uma expressão maior. Estão conseguindo compreender? Então, na igreja ele encontra igualdade. Às vezes, no lar onde ele foi criado, na sua família, não tem harmonia, não tem amor. Na igreja ele encontra fraternidade. Quem está aí? Então, de um certo ponto, o evangelho funciona para mim, mesmo sem Cristo.
Porque ele resolve meus problemas. Quem está aí? Por que não é evangelho? Pastor, eu vim para a igreja e encontrei liberdade, igualdade e fraternidade. Minha vida melhorou. Mas o evangelho não veio para melhorar ninguém. Ele é o poder de Deus para transformar. O evangelho não melhora ninguém. O evangelho transforma. Então, se você estava lendo um outro livro hoje lá em casa, e ele diz assim, hoje nós temos muitos frequentadores de igreja. Por quê? Porque a pregação fragmentada do evangelho traz, vem para Cristo, que ele vai melhorar a sua vida. E realmente acontece, porque ela encontra esses princípios aqui. Mas por que não é evangelho? Porque o evangelho não vem para resolver meus problemas momentâneos. O evangelho vem para resolver um problema. Abre lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema que o evangelho vem resolver não é de causa passageira e momentânea. O problema que o evangelho vem resolver é a respeito do véu que separava. Porque se nós anunciamos o evangelho onde nós colocamos uma proposta de troca, é resolução e não redenção. Se eu anuncio um evangelho onde Jesus resolve meus problemas da terra, onde o que de mais valioso viver com Deus, viver com Jesus, o que de mais valor pode acontecer com a minha vida é ter uma vida boa, é resolução. E não redenção. Só é redenção quando eu entendo que a única coisa que eu preciso que o evangelho me traga é uma vida de intimidade com Deus. Por quê? A gente vai concluir naquilo que Colossenses 3 diz. Cristo é tudo em todos. Ou seja, quando eu sou alcançado pelo evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus, e eu sou alcançado pela redenção, isso é suficiente para mim. Aí nós vamos entender o que Paulo vivia. Aprendi a ter abundância, mas aprendi a passar por necessidades. E nessas duas coisas minha essência não mudou, porque eu estava satisfeito em Cristo. Pastor, alguém está acamado com uma enfermidade, está quase morrendo. Você quer saber se essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho de Jesus? Quando você for conversar com ela, ela não vai falar da enfermidade. Por mais duro que isso pareça ser, ela vai dizer, me dê em Cristo, isso me basta. Uma pessoa, após um abalo emocional tremendo, se você for conversar com ela, ela não vai falar das mazelas dela. Se ela for alcançada pelo Evangelho de Cristo, ela vai dizer, me dê em Cristo, e isso me basta. Uma pessoa que passou por uma quebra financeira, e ela foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. No momento que você chegar para conversar com ela, ela não vai falar de problemas financeiros. Ela vai dizer, me dê em Cristo, e isso me basta.
Não quero resolução. Eu quero redenção. Porque isso é eterno. Porque quem precisa de uma solução hoje, amanhã vai precisar de outra. Ele nunca vai estar satisfeito. Mas quem encontra redenção, entende que Davi falou: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Será que não faltou casa algum dia para ele? Será que não faltou amigos? Mas o Senhor nunca faltou. Quem está aí? Está fazendo sentido? Amém? Então isso não é evangelho. Assim como eu estou apagando aqui, você apaga da sua mente. Que o evangelho não vem para resolver. Não é solução de problemas. Jesus não é solucionador. Jesus é redentor. É o meu Salvador. Quem está aí? Antes de eu avançar, vocês lembram de quando nós estudamos Gênesis capítulo 3? O final do capítulo? Onde eu fiz aquele desenho lindo da árvore da vida, o caminho, o portão, os anjos, que pareciam umas borboletinhas, a espada com fogo. Quem lembra? Naquele dia a gente não entendeu que tinha dois caminhos? Em Hebreus não fala que agora em Cristo nós temos um novo e novo caminho? Árvore da vida. Um caminho. E aqui tinha um portão com os querubins, a espada, amém? Amém. E nós aprendemos naquele dia que em Cristo agora nós temos um novo e vivo caminho, que é o caminho da graça. Sim ou não? Sim. Nós podemos identificar esses dois caminhos de uma outra forma. Quando nós ouvimos do Evangelho, nós não aprendemos que Cristo aboliu a lei? Quem já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Que Cristo cumpriu a lei e agora nós não precisamos cumprir. O Antigo Testamento ele é fundamentado em uma lei. Amém? Para a gente entender como era esse caminho, o velho caminho, a gente entendeu naquele capítulo 3 de Gênesis que era a lei. Amém? Que lei é essa? Vou escrever aqui. Lei da linearidade. O que é a lei da linearidade? Quem se arrisca? Não, quem lê o livro não pode falar. Inclusive, não é recomendação de livro, não recomendo. Não recomendo, de verdade. Nunca mais foi normal. Linearidade vem de qual palavra? Linear. O que é linear? Algo reto. Ou seja, sai do ponto A numa linha reta B. Quem está aí? Nós, lembrando, vou voltar um pouquinho. Nós estamos vendo que não é evangelho. Amém? Então a lei que o Antigo Testamento é enraizado é a lei da linearidade. O que é a lei da linearidade? Eu faço A e automaticamente, sem nenhuma interrupção, sem nenhum impedimento, eu recebo B. Quem está aí? Por exemplo, vou falar de Bíblia. Crede nos profetas? Completa aí, quem entende Bíblia.
Crede nos meus profetas e... Isso é Bíblia? É Evangelho? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, tá lembrando. Outro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei. Isso é Bíblia? É Evangelho? Por quê? Só porque eu falei? Porque é linear. O que é sair do ponto A para o ponto B? Ação, reação. Quem tá aí? Quer ver? Você recebeu a palavra do Evangelho. Sim ou não? Está aqui alguém algum dia pregou o Evangelho para você. O que vem primeiro? Vamos ver. Arrependimento ou perdão? Quem acha arrependimento? Não, quem que aprendeu o que é arrependimento? Quem acha perdão? E quem não levantou a mão? Tá igual o Pilatos, lavando a mão, né? Eu vou falar por mim. Eu aprendi. Confesse seus pecados, se arrependa. Mas isso não é linearidade? Ação e reação? O que aconteceu primeiro? O seu arrependimento ou a morte de Jesus? O sangue dele não foi derramado primeiro? Então primeiro vem o perdão. Isso é o Evangelho. Primeiro é Deus que faz. E eu só manifesto o que Deus faz. Fruto de arrependimento. O Espírito Santo me convence, ele não me leva ao arrependimento. A função do Espírito Santo é me convencer do pecado e do juízo. Ele me convence, eu assumo. Deus, eu sou pecador. A partir do meu confessar ser um pecador, então eu tenho acesso a Cristo. Cristo me conduz ao arrependimento. Então arrependimento não é um ato único e isolado na vida do cristão. Arrependimento é um ato contínuo e diário. Quem está aí? Abre lá em Gálatas. Eu vou te mostrar. Paulo trazendo a lei. A lei não. Paulo organizando a doutrina da graça. Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo ou da servidão. O que é um jugo de servidão? Vamos trazer para o nosso contexto. Funcionário. Funcionário é aquele que serve a empresa. Sim ou não? Você recebe primeiro ou trabalha primeiro? Então Paulo está estabelecendo o Evangelho. O Evangelho é liberdade.
O que é liberdade no conceito de Paulo? Não tem pressão. Se a tua vida de fé, de caminhada com Jesus, ela é debaixo de pressão, como assim pressão? Eu preciso fazer para Deus me aceitar. Não é evangelho. Eu preciso fazer para Deus me dar. Não é evangelho. Eu preciso me esforçar. Não é evangelho. Nunca sempre meu pensamento, apesar de estar, eu sempre busquei da minha forma a Deus. Então, eu sempre senti na questão de eu tenho que fazer das questões que eu fiz porque eu queria, quebrei só. Então, eu estou aprendendo essa parte de não precisa. Ou talvez você mesmo, o seu tempo, se você quiser agora. Mas, É assim, ó. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado e do juízo, que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos algo de Jesus. O que é? Uma cruz. Cruz, nos conceitos modernos, é sofrimento. Teologia da liberdade, da libertação, teologia moderna, teologia coach, onde o homem é o centro, ela conclui que a cruz que nós recebemos a partir de Cristo é sofrimento. À luz do Evangelho, a cruz é vocação. Para Cristo não foi sacrifício. A cruz para Cristo foi cumprimento da vocação. Quem está aí? Então eu tenho uma coisa para te dizer. Se você está com Cristo, Ele tem uma coisa maravilhosa para te dar. É uma cruz. E ela é o cumprimento da vocação. Quem está aí? Ai, Jesus. A liberdade do Evangelho, ela tira de nós toda a pressão. Exemplo. Vou ter um namoro santo. Porque eu quero um casamento abençoado. O Evangelho não te garante isso. Você pode ter um namoro santo e dar tudo errado no casamento. Você pode ser um casal crente, temente a Deus, com a vida totalmente entregue a Deus. Isso não garante que seus filhos também vão seguir o mesmo caminho. Se fosse na linearidade, sim. Se fosse no antigo caminho, sim. Por quê? Muitas das vezes a gente vive da seguinte forma, como que se a fé fosse uma receita. Sabe aquela pregação de 3 pontos? 3 pontos, 3 passos para a prosperidade. Aí você aprende toda a cartilha, aí você fala, agora eu vou me esforçar para cumprir. Aí você segue a cartilha dos 3 passos e faz tudo certinho. E o que acontece? Não prospera. O que acontece na sua mente? O que faltou? Qual parte que faltou para convencer a divindade que eu merecia? Pronto, está posta a pressão. Porque agora você vai ficar pressionado tentando achar onde foi que você errou. Por que o fulano
falou dos 3 passos e para ele funciona, para mim não. A pressão está instalada. Posso te falar? A maioria das pessoas, como no livro que eu estava lendo lá hoje, frequentadores de igreja, vivem na lei da linearidade. De modo que se eu não precisar de nada, eu nem vou. Porque se eu não preciso de nada, eu não vou buscar nada. Eu não me apropriei da cruz, que é a minha vocação. Porque quando eu pego a minha cruz, que é a minha vocação, eu já não vou porque eu preciso de algo. Eu vou porque eu tenho algo para oferecer. E a minha vocação está intrinsecamente conectada com a edificação do corpo de Jesus. Quem está aí? Uma resposta da igreja daquele período do século XVIII, do final do século XVIII, no começo do século XIX, começa um novo movimento de igrejas evangélicas protestantes. E qual foi a resposta? A igreja estava pressionada a dar uma resposta. Já tinha um passado manchado, quando a igreja cristã era que tinha o maior poder no Estado. A igreja estava pressionada a dar uma resposta, porque o iluminismo veio para estabelecer uma sociedade em ordem sem Cristo, sem a divindade. O que a igreja do começo do século XIX fez? Eles vieram com uma escatologia para combater. Qual que era a escatologia que ia combater o iluminismo? O mundo jaz do maligno. Logo Jesus volta e nós vamos embora. Nós não somos daqui. Então deixam a terra para quem é da terra. Nós vamos ser levados daqui e vamos morar no céu. Por conta do passado já manchado, essa escatologia vem e diz: vamos se fechar aqui dentro, vamos fechar a casinha e vamos organizar nós aqui. Porque a história está manchada. Então vamos cuidar do nosso. Essa foi a resposta. Qual que é o problema? Essa escatologia é escapista. Dentro disso foi criado dualismo. Eu sou crente, eu sou de Jesus. Mas eu permeio em 2 mundos. A gente tem que ficar nesse mundo aqui, mas uma, 2 vezes por semana eu vou para dentro do templo, viver uma outra realidade. Dualismo. Bem oriundo de lá. E você vai perceber, agora faço uma análise sincera, que tudo do que eu estou falando parece muito escandaloso, mas é a realidade da maioria da mente das pessoas. Quem está aí? Aí eu me esforço muito para cutucar Deus lá em cima, para que, quem sabe, eu convença Ele de fazer minha vida se tornar boa. Quem está aí? E isso não é evangelho. Por quê? Se nós estabelecermos a lei da linearidade, como essa ação e reação aonde eu vou colher o que eu planto, nós não vamos viver a graça. O que é a graça? O que é a graça? Mas se eu estabelecer a lei da linearidade, não pode existir graça. A lei da linearidade é baseada no mérito. Tá fumaciando já? Tá fazendo sentido? Vocês estão compreendendo? Mas você há de convir comigo que nós vivemos mais linearidade do que liberdade.
Uhum. Agora a gente volta lá no Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Está na Bíblia? Sim, mas é um texto fora de contexto. Porque a salvação de Mateus 24:13 não é redenção. É só você ler o contexto. O que Jesus está falando? Como começa o capítulo 24 de Mateus? Jesus, que sinais teremos da sua vinda? Não, vocês não vão ter nenhum tipo de sinal a não ser o do profeta Jonas. Aí eles vêm, conversando com Jesus, Jesus vai falar. E ouvirão de guerras, rumores de guerras, pestes. Jesus vem descrevendo. Isso é só o princípio das dores, não é o fim. Um detalhe aqui, vou entrar mais a fundo nisso na escatologia. Mas se você for reparar, o princípio das dores não tem nada a ver com o juízo de Deus. O princípio das dores é só ação e reação da própria humanidade maldosa. Guerra não é juízo de Deus. É reflexo da maldade da humanidade. Catástrofes naturais não é juízo de Deus. É a reação da natureza que a humanidade está destruindo. Peste, mesma coisa. Rio Grande do Sul não é juízo de Deus. Não tem como ser. Porque o juízo de Deus está lá em Apocalipse nas 7 taças. Lá é as 7 taças da ira de Deus. Vai ver lá se o que vai acontecer depois se compara com os acontecimentos que a gente está vendo. Qual que é o detalhe? Por que Deus não derrama agora as taças da ira? Porque eu e você estamos aqui. E toda a ira que Deus tinha para derramar sobre mim e sobre você, Ele derramou em Cristo. E Deus é justo. Ele não vai derramar da ira dele 2 vezes sobre as mesmas pessoas. Então por isso que vai haver o arrebatamento. Vai tirar os salvos para Deus derramar a ira por aqueles que não foram alcançados. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Está difícil? Vai ser difícil amanhã, né? Vai ser difícil na hora que acabar aqui. Volta lá para Romanos, capítulo 8. Nem olhei a hora. Romanos 8. Vamos pegar um exemplo aqui de lei da liberdade. Lei da liberdade não fica legal. Mas é assim que o Larry Craig trata. Então vamos falar assim. Lei da liberdade versus lei da linearidade. Abre lá no versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Como que Deus salva? Não perde aí o Romanos 8, mas abre lá em Efésios, capítulo 2. A gente vai passar muitas vezes por ele, tá? Efésios, capítulo 2. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Como Deus salva? Pela graça, por meio da fé. Amém? Volta lá no Romanos 8. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Então, como Deus salva? Pela graça, por meio da fé. Então, Deus entregou o seu filho em favor de nós. Por graça, ou seja, por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Eu não merecia, mas fui salvo. Por meio da fé. Como não dará também com ele todas as coisas? Como que Deus vai nos dar as outras coisas? Pela graça, por meio da fé. Quem está aí? Está fazendo sentido? Porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? Posso te dar uma informação? Não é um dom teu. É um dom de Deus. Sabe quando a gente fala, o fulano tem o dom tal? Quando nós olhamos para Deus, nós dizemos, Deus tem um dom. E é salvar. Não é que o trabalho de Deus é salvar. Eu trabalhei 9 anos como estofador, mas não era meu dom. O dom faz parte da natureza. Está em... O dom de Deus é salvar. Quem está aí? O que significa a palavra evangelho? Nós vamos concluir aqui. Boa ou boa nova. Quando nós falamos de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, o que a palavra evangelho significa? Para nós é uma boa nova. Para os tempos bíblicos, um evangelho era uma forma linguística, ou seja, uma forma de literatura. Assim como Apocalipse. Apocalipse não é exclusivamente um termo bíblico, um livro bíblico. Apocalipse é uma forma de escrita. Porque o Novo Testamento ele é dividido em formas gramaticais. Não tem a epístola? Para nós é muito mais fácil interpretar a epístola como uma carta. É um estilo de gramática. Assim os evangelhos também. Também era um estilo de gramática. Apocalipse, que é apocalipsito, também é uma forma de escrita. Quando que a pessoa ela enviava uma carta? Quando ela queria construir um diálogo, que é o que o apóstolo Paulo faz com as igrejas. Quando que a pessoa enviava um apocalipse? Quando ela queria fazer algum tipo de revelação. Vamos pegar aqui a analogia de um chá revelação. Alguém leva uma carta e vai abrir ali a carta para ver qual é o sexo do nenê. Aquele estilo gramatical é Apocalipse. Porque Apocalipse significa revelação e ele estava descrevendo a forma de gramática. Assim como o Evangelho é uma forma de gramática, que é o que? É a boa notícia, boa nova. Ou seja, é um anúncio de alguma novidade. No caso dos tempos bíblicos, era o anúncio de que 2 reis guerrearam e quando eu ia trazer a boa nova, o anúncio de que o rei fulano de tal venceu e agora ele também governa sobre nós. Amém? Para você entender um pouquinho melhor, nesses tempos de Jesus era mais ou menos assim, e alguns tempos antes ali. Aconteceu 40 anos antes de Cristo que o César, o imperador, morreu e automaticamente, segundo a tradição, todo mundo sabe, o filho dele seria o herdeiro do trono.
Sim ou não? Qual que era o porém? O general do exército do império não compactuava com as ideias do filho do imperador. Então ele se levantou e falou: eu vou levantar uma oposição. Nós vamos disputar o reino. E eles não guerreavam na cidade. Eles saíam fora do acampamento ali da cidade em si para disputar. Amém? Eu esqueci o nome dos camaradas, mas esse aqui é histórico. Tem todo o nome deles. No historiador do primeiro século ele escreve isso. Aí eles iam e guerreavam. O filho do imperador, o sucessor ao trono, pegava uma parte ali do exército, das pessoas que estavam com ele, e ia guerrear contra o general, contra outra parte do exército que estava com ele. Isso aconteceu, eles guerrearam e o filho, obviamente o filho do imperador venceu a guerra. Mas eles não voltavam de imediato da guerra. Primeiro, eles enviavam alguém que tinha uma função. E a função desse alguém que vinha primeiro para a cidade era chamado de evangelista. Então, evangelista não é um termo bíblico também. Então, eles mandavam o evangelista com o evangelho, com a boa nova, com a notícia da vez. Nós temos o novo rei. Você não pegou. Será que tem algum evangelista aqui? Nosso rei veio. Guerreou. Venceu a guerra da morte do inferno. Mas ele não veio para cá. Ele mandou o evangelista. E qual que é o anúncio do evangelho? Nós temos um novo rei. Por isso que Jesus vem anunciando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Como Deus se tornou rei aqui na terra, como ele é no céu. A oração do Pai Nosso. Aqui na terra, como é no céu. Estão pegando? Então o evangelho é uma boa notícia, sim ou não? Mas por que você trata o evangelho como um bom conselho? A boa notícia fala de fato consumado. Bom conselho fala que você vai ter que ter uma mudança de comportamento. Quem tá aí? Ó, você tá aí no... Como que a gente evangeliza? Você tá aí no mundo de pecado? Você precisa ir na igreja, fazer uma visita. Na hora do apelo, você levanta a mão, vai na frente. Aí você vai repetir a oração do pastor. Eu aceito, o Senhor, Jesus, Jesus. Aí você vai passar pelo discipulado. Aí você vai se batizar. Aí você vai tomar a ceia. E daí você persevera até o fim. Para ser salvo. Isso combina mais com uma boa notícia ou com um bom conselho? Uma sessão de bons conselhos. E o que é isso? Linearidade. O Evangelho é uma boa notícia acerca da obra de salvação de Deus em Cristo. E não um bom conselho sobre como eu devo me salvar. Porque se existe alguma possibilidade de eu me salvar, Cristo não precisava ter vindo. Vamos voltar para Adão? Vamos voltar para Adão? Para o Caim, então? Quando Deus veio falar com Adão que ele tinha pecado, Deus não sabia como que ele ia proceder? Deus não sabia que ele mesmo havia estabelecido um princípio que
Mataria um cordeiro, derramaria o sangue que ia pagar o pecado e ia cobrir eles com a pele do animal. Deus já não sabia que ia fazer isso? Por que Deus vai entrevistar o Adão, então? Não era só fazer? A oferta de Caim estava incompleta, sim ou não? Ele levou o trigo, o Abel levou a gordura, que ajudou ele a completar, mas faltou o quê? O sangue, a libação ou o suco de uva. Mas quando Caim mata Abel, ele derrama o sangue de Abel. O sangue de Abel toca na terra e clama. Sim ou não? Caim não estava perdoado? A oferta de alimento não é uma oferta de redenção? A oferta não completou com o derramado sangue do Abel? Por que Deus veio entrevistar ele então? Não estava resolvido? Por que Deus veio entrevistar o Adão e por que Deus veio entrevistar o Caim? Sendo que ele já sabia como resolver o problema da desobediência deles. Confissão. E o que eles fizeram? Se justificar. Qual que é o problema? Como que eles se justificaram? No caso de Caim, isso só aconteceu porque o Senhor não recebeu minha oferta. Eu só comi do fruto? Adão, eu só comi do fruto porque foi a mulher que o Senhor me deu. Toda tentativa de se justificar condena a Deus. Nossa, pode ir embora. É por isso que tem que confessar. Primeira carta de João. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus? Toda tentativa de auto-justificação condena a Deus. Eu não sei você, eu estou arrepiado. Porque a presença do Espírito Santo está aqui. Eu tenho esse jeito sorveteriano, mas ao mesmo tempo, quem tem acessibilidade sabe. Parece totalmente contrário à nossa fé. Quem está aí? A questão da confissão, quando ela é genuína, ela parte da pessoa, tem justificativa. Quando há justificativa? Quando, por exemplo, principalmente, a maioria das vezes, quando, vamos supor, ela vai ter que confessar porque foi descoberta. Você fez coisa errada, então, aí ela vai confessar, ela vai achar uma coisa justificativa. Então, às vezes não se torna uma confissão genuína, se torna uma justificativa. A confissão verdadeira é aquela que o ato pecaminoso. Eu preciso confessar e preciso me descobrir. A maioria das vezes a gente não, claro, a gente, os pecadores confessam porque é pego no ato do pecado. Aí fala, eu pequei por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Não é algo. Aqui no livro, o autor ele escreve que um amigo dele, teólogo, escreveu, eu não lembro o termo que ele usou, mas foi um documento, tipo como se fosse um blog, sabe? Ele postou alguma coisa de um determinado tema teológico. E ele falando da experiência dele com a lei da linearidade. Aí diz que ele, dentro dos pensamentos dele, ele falou assim, mas também, fulano, ele é muito mais que eu. Lógico, ele tem mais tempo livre, ele vive integral para o ministério. Se eu tivesse mais tempo, eu também faria as mesmas obras que ele. O que ele estava fazendo? Se Deus tivesse me prosperado tanto quanto ele, eu faria. Se Deus tivesse dado para mim o mesmo que deu para ele, eu também faria.
Sabe quando você fala assim, eu ajudaria mais na igreja se eu não precisasse trabalhar tanto? Está se justificando. Está dizendo, é Deus que não me prosperou. Se Deus tivesse me prosperado, Ele não é o dono da ouro e da prata, se Ele tivesse dado tudo que eu preciso, eu poderia me dedicar mais para a igreja. Oi? Aquelas pessoas que Deus recebeu tudo. E o que acontece? Por exemplo, eu presenciei uma pessoa que viu tudo Deus deu. Eu vi aquela pessoa, eu fiquei com ódio daquela pessoa. Porque eu não estou na igreja, mas eu estou pedindo que aquela pessoa que está na igreja pediu, recebeu e saiu e não está na igreja. Eu não tenho mais contato com a pessoa. Mas perante eu, teria como Deus. Mas ele pediu tudo. Deus deu. E ele realmente, não vou falar nada, mas ele não quer mais, vou seguir a minha vida. Anota aí, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, depois você vai ler a parábola do filho pródigo, você vai ver isso. Qual que é, dentro de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola dos dois filhos. Dentro disso que ele está falando, o que eu quero ressaltar aqui para a gente poder ir para casa com essas reflexões de hoje? A lei da linearidade funciona, em muitos casos. Voto, campanha, orar em determinado horário, jejum. É aí que eu entrar. A palavra vai dizer, o sol nasce para bons e para maus. Sobre justos e injustos. Na queda do homem, qual foi a sentença da queda do homem quando ele saiu do jardim após o pecado? Do suor do teu rosto comerás. Então, muitas das vezes a gente atrela a conquista de alguém a Deus dando, e nem sempre. Tem pessoas que podem ter muito, mas não foi Deus. É obra das suas mãos, ação e reação, linearidade. Ele buscou, aprendeu a fazer um negócio, por exemplo, prosperou e vai. Funciona em muitas áreas. A prosperidade do Evangelho é estar satisfeito. O que é uma vida abundante? Eu tendo Deus, eu tenho tudo. Vamos lá. O perdão vem primeiro. Mas existe um pecado que ele não tem perdão. A blasfêmia contra? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Como que nos ensinaram? Ou alguém veio aqui, Deus está me mostrando isso da sua vida. Daí você fala assim, eu não acredito. Daí a pessoa fala, não, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é isso. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que eu falei? Qual que é a função do Espírito Santo? Convencer do pecado e do juízo. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o Espírito Santo vem para me convencer do pecado.
e eu não deixo o Espírito Santo me convencer que eu sou pecador, não tem como ter perdão. Por isso que não tem perdão. Não é que é um ato meu que Deus não suporta e não vai me perdoar. É que a única condição para mim ser perdoado é eu reconhecer que eu tenho um erro. A única razão para o médico receitar um remédio para você é você dizer que tem alguma dor ou está com algum sintoma estranho. Não tem como o médico receitar um remédio se você não disser que está com dor ou onde é a dor. Está conseguindo compreender? Uhum. Não é o problema de Caim? Caim não completou a oferta? Não estava perdoado? A gente não aprendeu que o sangue, ele justifica, ele paga e ele clama? E o sangue de Abel clamou a favor de Caim? Clamou por redenção, por perdão? Por que Caim não continuou na presença de Deus? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não foi culpa minha. Foi o Senhor que não recebeu minha oferta. Depois, maior é o meu pecado, que o Senhor pode perdoar. Não creu. Não sofrer as consequências, no caso? Reconheceu. Uhum. Aí está o paralelo entre Adão e Davi. Adão pecou uma vez. Davi várias. Mas quem é o segundo coração de Deus? Por quê? Todas as vezes que pecava, reconhecia, não tentava se justificar. Então não combina com um cristão ser moralista. E o pior orgulho é o orgulho religioso. Como que eu consigo fazer e você não? Por que eu leio a Bíblia inteira e você nunca conseguiu ler um livro da Bíblia inteira? Mérito, moralidade. Como que eu consigo guardar todas as regrinhas e você não? Moralidade, não é religião. Alguns sim. Em Cristo, nossos pecados vão ter consequências. A maioria deles. Não para condenação. Então não tem nada que você possa fazer para quem está em Cristo. Estou em Cristo. É alguém que foi verdadeiramente salvo. Esse é o detalhe. Tem gente que acha que é salvo. Você precisa ser verdadeiramente salvo. Eu já vou tentar dar um exemplo aqui para vocês compreenderem. O pecado vai ter uma consequência. Não vai te condenar. Por exemplo, como que às vezes Deus opera na vida de um cristão? Um casal de namorados está fazendo coisa que é só para o casamento. Como que Deus vai fazer para gerar uma consequência? Vai trazer o pecado público. Geralmente, uma gravidez. Não dá para esconder. Então, é uma consequência. Os filhos são bênçãos, são bênçãos. Mas naquele momento é uma forma de Deus trazer juízo. Porque a pessoa vai passar pela vergonha, pelo constrangimento, tudo mais. Isso acontece em 100% dos casos? Não. Talvez em 10% dos casos. É até a questão, por exemplo, de maldição hereditária. É bíblico? É bíblico. Mas nós cremos que em Cristo nós somos uma nova criatura.
Então as coisas velhas passaram. Porém, ainda algumas coisas ficam de resquício. Traumas, questões da personalidade, por conta de criação, de experiências ruins que viveu. Mas isso não é uma maldição hereditária. É só um resquício das circunstâncias da vida. Aí nós precisaríamos construir um pensamento. Por quê? Nós não estamos na dispensação da graça? O que é a graça? É tudo dado por nada a quem nada merece. Ou seja, Deus deu tudo que de mais valioso que Ele podia, Ele te deu. Em troca do quê? De nada. O que você merecia? Nada. Mas, de contrapartida, nós não temos só acesso à graça. Nós também acessamos o quê? A misericórdia. Então, graça é eu receber algo que eu não merecia. Misericórdia é eu não receber o que eu merecia. Graça eu recebo o que não merecia. Misericórdia é não receber o que eu merecia. Ou seja, a consequência do pecado. Então, por que algumas pessoas, o pecado delas, nós estamos pegando o cenário de quem está em Cristo. Pessoa que está em Cristo. O pecado dela tem uma consequência. Porque em algum momento ela... eu expliquei sobre isso algumas semanas atrás, sobre a taça da ira de Deus, que ela se enche, quem lembra? Amém? Então até que a gente leu lá em Gênesis, na passagem na passagem da Torre de Babel lá. É que daí a ira de Deus transbordou e Deus veio e confundiu as línguas. Só que na maioria das vezes, nosso pecado não tem consequência. Sabe por quê? Porque nós não temos nem como mensurar quantas vezes nós pecamos hoje. E você está aqui e não está ouvindo uma palavra de juízo. Mesmo depois de você ter pecado o dia todo, você está recebendo uma palavra de graça. Então nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se renova. Aquele que confessa, alcança a misericórdia. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por isso que a vida do cristão é baseada em arrependimento. Confessa, deixa, alcança a misericórdia. Por isso que não tem consequência. Por que às vezes cristãos que estão em Cristo pecam e têm consequência? Ou não reconhecem ou não deixam. Ou os dois. A gente não entrou ainda propriamente na doutrina da salvação e nem no evangelho. Ó, para vocês verem o que nós estamos fazendo. Hoje, a gente já conversou mais de uma hora, nós falamos sobre o que não é evangelho e só do significado do evangelho, que é uma boa notícia e não um bom conselho. Olha o tanto de coisa que a gente já abrangeu. Mas vamos fazer um exercício. Suponhamos que eu chegasse aqui para você e dissesse: a liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo é que, uma vez salvo, salvo para sempre, e você está livre para fazer o que você quiser. O que vem na tua cabeça? O que você faria ao sair daqui de dentro? Pastor, eu ia apagar aquele fogo que eu tô com meu namorado. Não tem consequência na suposição. Estou supondo que não importa o que você faça. Pastor, vou chegar em casa, vou dar um murro na cara da minha esposa, porque eu tenho que descontar raiva. Vou pegar todo o dinheiro das vendas que eu fiz hoje e não vou entregar os produtos.
Vou dar calote em alguém. Vou sair daqui e vou fazer um assalto. Nossa, pastor, mas esse teu discurso é absurdo. Como assim? É só essas coisas que são pecado? Inveja é pecado? Você continua até. Jesus falou que se pensar, já pecou? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque se eu chego para você e falo, você foi salvo, salvação não se perde, você pode fazer o que você quiser. E veio na sua mente qualquer tipo de pecado ou extravasar em alguma coisa pecaminosa, muito provavelmente não é convertido. Porque um convertido, de fato, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele se constrange a um ponto de dizer: eu vou entregar minha vida por inteiro, sem reservas. Por quê? Romanos capítulo 12. Olha como essa analogia que eu estou fazendo faz sentido. O Romanos 8 que a gente está, ele começa: porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 termina que não existe possibilidade de separação. Está na Bíblia. Mas o Romanos 8, versículo 2, está escrito assim, ó: portanto, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então não tem coerência, não tem como na matemática de Deus, na matemática espiritual, eu ser alcançado e não haver mais condenação e eu querer viver uma vida profana. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo vai começar assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não requer de você esforço. A religião requer de você esforço. Deus requer de você entrega. O que é um sacrifício vivo? É o sacrifício que vai voluntariamente até o altar. Entrega. Porque se você viver uma vida de esforço, você entra na linearidade. Você se esforça hoje, amanhã você está sem energia para se esforçar. Se você se esforça, você tem a escolha. Hoje eu faço, amanhã não faço. Hoje eu sou de Deus, amanhã não sou de Deus. Mas quando eu me entrego, eu não tenho nem escolha. Eu não vou escolher se eu vou vir, se eu vou ensinar ou se eu não vou. Eu entreguei minha vida para Jesus. Quem governa é Ele. É por isso que nós cantamos. E a minha vida Ele governa. O problema é que muitas pessoas não são convertidas, elas são emocionadas. Aí ela canta e sai só da boca para fora, e arrepia, e chora, e grita. Mas não tem fruto de arrependimento e transformação. Ela não tem uma vida de entrega. É emoção. E esses dias eu vi na rede social. Será que eu falo? É bom para tirar uma imagem de escultura de 1,5 m e uma música. Se você tirar a letra e tirar a imagem e deixar só o ritmo, é igualzinho às nossas. Mesma intensidade, debaixo de idolatria.